E aí? Vamos falar de um assunto que parece um bicho de 7 cabeças, mas que mexe com a vida de todo mundo: o orçamento federal. Sabe? Aquele bolo de dinheiro que o governo arrecada? Para onde ele vai? Como decidem isso? A gente vai descomplicar essa história toda e mostrar como o dinheiro público é planejado, gasto e, claro, fiscalizado. Para a gente entender essa engrenagem toda, que é gigante, vamos pensar de um jeito mais simples. Imagina que o Brasil é uma família bem grande. E, assim como na nossa casa, essa família precisa de um orçamento para pagar as contas, né? Saúde, educação, segurança, as estradas, tudo isso custa e o dinheiro tem que estar na ponta do lápis. Tá, mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, ou melhor, de bilhões, né? Como é que o governo decide onde vai cada centavo? Quem dá a palavra final? E mais importante, quem fica de olho para ver se o dinheiro está sendo bem usado? É exatamente isso que a gente vai ver agora, passo a passo. Bom, para entender esse processo todo, a gente precisa conhecer as regras do jogo. E não é uma regra só, não. São 3 leis principais, que funcionam juntas, amarradinhas e que basicamente definem o futuro financeiro do Brasil. Esse aqui é o trio de ouro do orçamento: PPA, LDO e LOA. Pensa assim: o PPA é o grande plano de viagem para daqui a 4 anos. A LDO são as regras que a gente vai seguir no próximo ano. E a LOA, bom, a LOA é o detalhe do dia a dia, de onde vem o dinheiro e para onde ele vai. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. É aqui que entra o tal do PPA, o Plano Plurianual, que é o plano estratégico que vai guiar o país por 4 anos. Lembra daquela história da família? Então, o PPA é tipo o sonho grande da família, sabe? Aqueles objetivos maiores, como construir mais hospitais, fazer uma grande obra de infraestrutura ou, sei lá, ampliar um programa de educação. São as metas que o país quer alcançar nos próximos 4 anos. E aqui tem uma sacada bem interessante sobre o PPA. Ele não começa junto com o presidente, não. Ele começa no segundo ano de um mandato e termina no primeiro ano do mandato seguinte. E isso é de propósito, tá? É para criar uma ponte entre um governo e outro, para garantir que aqueles projetos gigantes e super importantes não morram na praia só porque o presidente mudou. Claro que para um plano desses virar lei, o caminho é longo, não é simples assim. O governo prepara o projeto e manda para o Congresso. Lá rolam audiências públicas onde a sociedade pode opinar. Depois, os parlamentares analisam tudo, votam e só aí, se for aprovado, é que vai para a sanção do presidente. É um processo bem rigoroso. Ok, então já temos o plano de longo prazo, o PPA, certo? Mas e o dia a dia? A gente precisa de regras para o ano. E aí que entra a LDO, que é a lei que basicamente pega aquele sonho do PPA e traz para a realidade do nosso ano. Voltando para nossa família, a LDO é como se fosse aquela reunião anual para definir as prioridades. É a hora de sentar e decidir, olha, com base naqueles nossos planos maiores, o que é mais importante fazer este ano, onde a gente vai focar nossa energia e nosso dinheiro. E olha, a LDO não tá para brincadeira. Ela faz muito mais do que só listar prioridades. É ela que define como equilibrar as contas, se pode ou não pode contratar mais gente para o serviço público, como vai ser o repasse de dinheiro para estados e municípios, até mesmo o que os bancos públicos devem priorizar. É tipo a espinha dorsal do orçamento do ano que vem. Assim como o PPA, a LDO também passa por todo um processo no Congresso. Mas ela tem um prazo super importante: 17 de julho. E a aprovação dela é tão, mas tão fundamental que tem uma regra de ouro. Se a LDO não for votada até essa data, o Congresso não pode entrar em recesso. É isso mesmo, sem LDO, sem férias para ninguém em Brasília. Muito bem, já temos o plano de 4 anos e as regras do jogo para o próximo ano. Agora falta o quê? O detalhe, o extrato bancário, digamos assim. Chegou a hora da Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. A LOA é o orçamento preto no branco. É a planilha detalhada da nossa grande família. Ela diz exatamente quanto dinheiro deve entrar, vindo dos impostos e de outras fontes, e autoriza cada real que pode ser gasto. Cada um mesmo, em todas as áreas do governo. É aqui que a gente sente o impacto no nosso dia a dia, sabe? É a LOA que vai dizer quanto dinheiro vai para a saúde, quanto vai para a educação, para a segurança, e também quanto de grana o governo federal vai mandar lá para o seu estado e para a sua cidade. Tá tudo ali. E para aprovar a LOA, meu amigo, o processo é um pente fino.
Tem análise de cada receita, relatórios específicos para cada área de gasto, um debate super intenso sobre as emendas dos parlamentares. É uma correria para deixar tudo pronto e votado até o fim do ano, mais precisamente até 22 de dezembro. E aí, olhando para essa linha do tempo, a gente vê como tudo se encaixa perfeitamente. O PPA é um mapa da viagem de 4 anos. Todo ano, a LDO funciona como GPS, definindo a melhor rota para aquele trecho. E a LOA? A LOA é o combustível e tudo que a gente precisa para seguir viagem naquele ano. É um ciclo que não para. Planeja, executa, planeja de novo. Mas calma lá, não acabou. Aprovar as leis é só a primeira parte. Depois que o orçamento está no papel, o governo tem que, de fato, gastar o dinheiro. E, claro, alguém precisa ficar de olho para ver se está tudo nos conformes. Na hora de gastar, o governo separa as despesas em 2 potes. De um lado, as obrigatórias. Aqui não tem conversa. Salários, aposentadorias, são gastos que a lei obriga a fazer. Do outro lado, as despesas discricionárias. É aqui que o governo tem um pouco mais de liberdade para decidir onde investir, como em novas obras ou projetos. Lembra daquela pergunta sobre quem fica de olho? Pois é. O principal fiscal é o Congresso Nacional. É dever dos parlamentares acompanhar a execução do orçamento o ano todinho, conferindo se o governo está gastando como combinado e se o dinheiro está indo para o lugar certo. E a melhor parte é que essa fiscalização não precisa ficar só na mão do Congresso. Hoje em dia existem várias ferramentas online, como o Siga Brasil e o Painel Cidadão, que permitem que qualquer pessoa, de qualquer lugar, possa fuçar e acompanhar para onde o nosso dinheiro está indo. A transparência é a chave para que todo mundo possa ser um pouco fiscal também. No final das contas, o orçamento é muito mais do que só um monte de números e leis complicadas. Ele é literalmente o projeto de futuro do país que está sendo desenhado. E aí fica a reflexão, né? Com tanta informação e ferramenta na mão, será que a gente está mesmo de olho nisso? Será que estamos acompanhando de perto as decisões que definem o nosso futuro?